bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é João, como os professores já bem disseram. Eu sou aluno da segunda série do ensino médio e, em primeiro lugar, eu queria dizer que acho muito importante um projeto como esse que nos faz debater sobre as desigualdades que existem no nosso país e que impactam diretamente as nossas vidas. Em segundo lugar, gostaria de agradecer a presença da doutora Ângela Gomes e da TT Avelar, duas mulheres maravilhosas, incríveis, e que estão conosco essa manhã para compartilhar os seus ensinamentos e reflexões sobre a temática do racismo. Para nós é uma honra imensa termos a presença de vocês aqui no Colégio Loyola. Muito obrigado. A doutora Ângela é professora universitária e militante do Movimento Negro Unificado, possui graduação em Engenharia Florestal, mestrado em Controle de Contaminação Ambiental pela Universidade Politécnica de Madrid e doutorado em Geografia pela UFMG. Já a Terezinha Velar, ou TT Velar, é professora formada em Geografia e Análise Ambiental. Atualmente é presidente do Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros e do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres em BH. Também é coordenadora do Cineclube Joaquim Pedro de Andrade. E agora eu gostaria de passar a palavra a elas, para elas se apresentarem mais um pouquinho, e na sequência a gente vai passar um vídeo. Então, sejam bem-vindas mais uma vez, e a palavra está com vocês. Muito obrigado. Bom dia aos professores, aos alunos, bom dia, Terezinha, minha amiga, minha ex-aluna e parceira aí desse projeto que a gente tem em comum, que é construir uma sociedade justa, plural, democrática de direito. E agradeço a iniciativa do Colégio Loyola, né? Hoje a gente está, além de eu lecionar no UniBH, eu trabalho com as comunidades atingidas pelo crime do rompimento da barragem de Brumadinho. Então, nunca foi tão importante a gente discutir nos espaços da escola os diferentes campos necessários, a construção de um conhecimento que ele sirva para melhorar a humanidade como a ciência prometeu, né? E é nesses territórios mesmo da escola do qual a gente tem essa possibilidade de construir esse diálogo e construir esses novos espaços. Acho que o vídeo vai falar bastante do que a gente quer conversar, né, Terezinha? Então, depois a gente retorna. Mas, de todas as formas, bom dia e muito obrigada. Daqui a pouco a gente inicia. Então, bom dia a todas, todos, todes, e voltar aqui, conversar com vocês no Loyola é um prazer. Eu já estive aí algumas vezes, né? E estamos retornando. É importante isso que a Ângela falou, eu sou aluna da Ângela. Eu voltei a estudar e quando eu voltei para fazer geografia. Aí me deparei com a Ângela como minha professora, e hoje trabalhamos juntos no Sindicato dos Professores, e com essas pautas todas que a gente sempre carrega, né? Que é essa questão da mulher, a questão da nossa africanidade, né? Isso que a gente carrega e que muitas vezes deixa invisível, né? Então, conversar com a educação sobre isso, sobre essa dinâmica dessa conversa que a gente não pode invisibilizar na escola, para nós é uma pauta muito cara em todos os espaços que a gente está, e todos esses lugares que eu estou, tanto no CNC, que é o Conselho Nacional de Cineclube, eu estou sempre carregando essa pauta. Na questão da mulher no município e no estado também, que eu estou no Conselho do Estado, Conselho da Mulher, também carrego essa pauta. E na cultura também. Nós estamos em todos os lugares, então precisamos falar dessa pauta em todos os lugares. A iniciativa do Loyola é uma boa iniciativa e eu gostaria que muitas escolas se espelhassem em vocês. Eu sempre falo da importância desse diálogo dos alunos com a gente, que já está na militância há muito tempo, né? Então, isso, acho que o filme realmente vai falar muito sobre o assunto. É um filme que nasce dessa questão do Sindicato dos Professores trabalhar muito com a questão do cineclube, né? O cineclube, a sala de aula, o cinema, a sala de aula, como que ele faz uma mudança
no jeito de você olhar para as telas, para as pessoas, né? Abre janelas, abre telas para a gente. Então, o próprio filme já vai falar. E eu quero dizer para vocês que a narradora é a Ângela, sabe? A Ângela chega no sindicato e dá um impulso muito grande nas minhas ações, que aí já não sou eu falando sozinha, somos duas, e uma potência muito grande ter a Ângela como companheira na educação, no sindicato e nessas pautas aí que não são muito caras. É isso. Um bom dia, uma boa sessão para nós, tá? E agradecer a Jaqueline, né? A Jaqueline não me esquece de jeito nenhum, que ótimo. Não poderia, né, Tetê? Você sempre esteve conosco, participando lá nos trabalhos da primeira série, nos conselhos, no Conselho Municipal, e é uma pessoa muito querida por nós. Seja muito bem-vinda você e a Ângela, já cumprimentei. Vamos lá, eu vou exibir, então, vou compartilhar com vocês a tela para que a gente assista, então, o vídeo. Agora tá ok. A riqueza do Brasil é uma riqueza obtida através dos 300 anos de trabalho gratuito da população negra escravizada e dessas mulheres. Então, há um quadro de cristalização dessa imagem da escravidão. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. A gente tem um quadro que podemos dizer que a pobreza no Brasil, ela tem que ser requalificada, porque no Brasil há uma feminização e há uma etnização da pobreza. Muriquinho pequenino, pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. E a outra coisa que a gente precisa enfrentar é que essa dívida histórica, ela precisa ser reparada. Então, esse país não se fez só com o marco do braço masculino. Ele se fez, e se ele sobrevive ainda, é graças a uma reprodução silenciosa e presente dessas mulheres.
Nós não somos descendentes de escravos. Nós somos descendentes de povos que foram escravizados e que foram oprimidos pelo patriarcalismo e para enriquecer o capitalismo. Então a gente quer um outro modelo de sociedade. Por isso que a gente fala, a gente não quer mais só a vida, a gente quer o bem viver. Porque nós, mulheres negras, nós, mulheres deste país, construímos não só um pensamento que é preciso garantir a vida, mas é preciso garantir a vida com a qualidade, com direito, com sonho, com utopias. De um canto e só, nenhum canto de dó. Muitas vozes para ecoar com gado, são muitas vozes nessa marujada, são muitas vozes neste nosso show. Deixa eu te funk mostrar, deixa eu sambar, revidar o estrago. Evaristo grita através da escrita e nos convida a revidar. Não repita a história que te assassina. Não aceite a sina. Siga, beba na fonte, erga a fronte. Negra, a fronte. A força que pisa aqui, a força que eu vim mostrar, não passa por uma só, perpassa meus ancestrais. A força que pisa aqui, a força que eu vim mostrar, não passa por uma só, perpassa meus ancestrais. A Fronte Negra. Eu vou deixar, Ângela, e eu vou fazer só um preâmbulo e deixar com você a temática, porque afinal você é a minha mestra, né? Continua sendo, a gente vive trocando, né? Então, esse curta foi feito pelo sindicato. Essas mulheres aí que são protagonistas desse curta são mulheres que estão no nosso sindicato, com certeza. São mulheres que não estão nos postos de trabalho com os mais altos salários. Foi uma forma do Simpro olhar para dentro de si, olhar para os seus lugares e para os lugares das mulheres, onde elas estão, e trazer à tona isso para a gente fazer uma reflexão, de romper com isso, que é a questão da negritude, estar nos lugares da limpeza, da cozinha, dos serviços. E aí, para mim, toda vez que eu olho, que eu vejo esse filme, eu acho que a gente tem que provocar mudanças. E aí eu vou deixar com a Edna, desculpa, Ângela, é porque eu lembrei da Edna ali, né? São o rosto de cada uma delas traz para a gente o quanto foi difícil para elas, né, Ângela, de estar ali à frente, de ser protagonista naquele momento e das cenas todas, né? Foi a primeira vez que elas estiveram diante de uma câmera e sendo fortalecida dessa forma, com essa poesia tão grande, com essa mensagem tão bacana. Então, vou deixar com a Ângela, que aí ela domina, como ela era roteirista, então aí ela circula um pouquinho melhor dessas questões. Então, Ângela, é com você. Obrigada aí, Tereza. Eu acho que o A Fronte Negra, ele é só um produto de uma construção de uma série de
mulheres que dentro do sindicato, elas fazem cinema, né? Essa escola do Cineclube, puxada pela Terezinha, trouxe um olhar ali dentro. Então, a gente vê aí Nancy, Karine, que já fizeram outros documentários que são muito interessantes vocês passarem aqui. Tem um sobre mineração, tem vários sobre feminismo negro. Então, elas trazem para a tona para a gente primeiro saltar. Tem muita gente que acha que sindicato é só discutir salário, é só questão de classe. E as outras coisas que estão permeadas no nosso cotidiano ficam de fora. Então, elas, na verdade, me pediram uma fala para um filme que iam fazer. Eu fiz a fala, só não imaginei que a fala inteira ia virar um filme. Era a primeira coisa que eu pensei que eram várias falas. Na hora que eu vi o filme, só tinha a minha, viu, Tereza? Eu não. Já é a segunda vez em que elas fazem isso. Mas eu acho que a gente tem algumas questões muito evidentes nesse filme. Eu sou a única diretora que aparece nesse filme, né? As outras todas, dentro do próprio sindicato, são cozinheiras, são as que fazem a limpeza, o que a Terezinha falou. Então, a imagem desse filme é a imagem que poderia ser tirada 500 anos atrás. Só que a imagem não só de um foco. Primeiro, o Brasil, esse filme só tem mulheres negras, vocês viram. O Brasil é um país de maioria negra. Esse país que tem 56% da população negra, quantas mulheres negras médicas já trataram de vocês? Quantas professoras negras vocês estudaram na vida? Isso é só para a gente ver se esse filme ele faz parte do cotidiano de vocês. A pergunta pode ser invertida também. Quantas mulheres negras já trabalharam na limpeza da sua casa? Quantas mulheres negras já foram a babá de irmãos ou fazem a faxina da sua casa? Isso fica para depois, para responder que, apesar do Brasil ter recebido a maior população negra do mundo, não tem outro país que tenha recebido tanto, de maneira forçada, os africanos. Então, por que a gente não vê os africanos? Por que a gente não é tratado por negros? Por que a gente não vê os donos da escola serem negros? Onde estão os 56% da população que nós convivemos cotidianamente? Eles estão invisibilizados, né? Invisibilizados em algumas áreas. Vocês já devem ter estudado na geografia aí o que era o sistema de apartheid lá na África do Sul, em que tinha áreas que só podia ter brancos e áreas que só podia ter negro com leis. Mas isso não é assim no Brasil, não é? A gente pode circular livremente. Mas parece que não. Então, parece que não, porque quando a gente anda por algumas áreas da Savassi, Santo Antônio, é difícil ver mulheres negras diretoras, mulheres negras, é difícil ver pessoas negras. Quando a gente anda no topo da serra, aí da Serra do Curral, na Vila Cafezal, a gente vê uma maioria negra. Então, há uma geografia do racismo. Quem impede? Por que eles não vão? Cenas vocês já devem ter visto. Nessas zonas, que eu chamo de zonas brancas da cidade, vocês já devem ter visto jovens negros ser empurrados na parede pela polícia. Será que já? Nessas chamadas zonas brancas, vocês já devem ter visto que, às vezes, um negro entra na lanchonete, as pessoas todas olham. Aquilo é um olhar de expulsão. Aquilo é um olhar de pergunta, o que é que vocês estão fazendo aqui? Então, a mentalidade da Casa Grande, a favela e a senzala não desapareceu. Então, o que a gente vê é que, apesar de falar que essa sociedade é igualitária, a opressão está aí. Por isso elas esfregam o rosto, por isso elas não veem, por isso elas esfregam a boca, porque a gente é silenciada, a gente faz um esforço enorme, não param de trabalhar com as mãos, não param de cuidar, e eu acho que as mãos são importantes, o rosto é importante, porque essa ideia que as pessoas têm
da escravidão também estão com muitas lacunas. Lacunas porque a gente continua estudando em livros com a história de quem nos oprimiu. É mais ou menos. Vieram, entraram no território, mataram as pessoas e depois contaram uma história que as pessoas gostavam de ser mortas, que as pessoas deixaram vir para cá, que foram os próprios negros que escravizaram os negros. Isso é uma grande mentira. Na África não tinha escravidão. Existia na África já os óios, os núbios, esses são grupos africanos. Eles já tinham trabalho assalariado. Então, a cada vez que tinha guerra e conflitos, as pessoas perdiam o território e passavam a ser, olha as profissões, passavam a ser soldados, passava a ser professor. Olha como é que o professor já foi, o olhar de professor classificado como escravo. Eram os bombeiros, então eram servidores públicos. No século XVII, no século XIV, quando os europeus vão e ocupam a África Central, eles encontram servos trabalhando, recebendo salário. A moeda, vários tipos de moeda, búzio é uma moeda, né? Só que essa condição não tinha na Europa. Só tinha a palavra slaves, que os romanos já escravizavam as pessoas de pele clara bem antes do continente africano. Escravizavam as mulheres bem antes do continente africano. Então, os romanos conheciam a palavra slaves. Não é à toa que eles escravizavam, e inclusive com ideologia religiosa, né? O Coliseu é o grande espetáculo. Eu falo, antes de ter o Pelourinho, teve o Coliseu, que era soltar os cristãos para serem comidos pelos leões. Treinados, construíram o Pelourinho aqui, mas vieram com essa mentalidade. Então, eu acho que algumas rupturas são importantes e algumas leituras. A gente tem que romper. Elas vão com as mãos e com o cérebro, por quê? Quando os europeus chegam no continente africano, eles não trazem só para o Brasil gente para trabalhar com o braço, não. Há uma seleção tecnológica. Que tecnológica? Agricultura é uma palavra, é um substantivo feminino. Ela só passou a começar a existir esse cultivo de ervas fora do cerrado, fora da savana, fora da floresta, pelas mulheres. Então, a primeira coisa, essas mulheres dominavam a agricultura, esse saber de uma agricultura tropical. Mas os europeus não podiam suportar isso, porque essas culturas de beneficiamento e cultivo determinaram o ciclo do mundo. Então, muitas vezes, a colonização do saber é o que aconteceu. Então, as pessoas e os cientistas terminam masculinizando a ciência com o saber feminino. Saber feminino, o arroz é uma planta africana da região do Congo, mas eu tenho certeza que muita gente pensa que é da China, não pensa? Bem depois, há mais de 6.000 anos atrás, as mulheres tiraram aquele capim, aquela semente do capim, que é o arroz, e cultivavam próximo de casa. Tiraram a semente de uma rastejante, que é o feijão, e cultivavam próximo de casa. Cultivavam a semente de um fruto que ele, além de alimentar, ele ajuda na digestão, que é o quiabo. Cultivaram outro tipo de planta que ajuda o funcionamento do fígado, que é o jiló. Então, na hora que a gente pega a massa que foi trazida como massa humana, essa não é uma massa humana, é uma massa do pensar. Então, a massa do pensar é retirada do continente africano por ciclos. Então, foi tirado, primeiro, quem dominava a agricultura tropical, e isso vira dinheiro, porque o estado do Maranhão, de 1710 a 1820, se torna o maior produtor de arroz do mundo. Vocês já sabiam que vocês moram num país que já foi o maior produtor de arroz do mundo? Está lá no livro da Judith Carney, da Universidade da Califórnia. Para não dizer como ela é negra, tudo ela puxa sardinha para a negritude dela, né? Mas eu não puxo a sardinha para a minha negritude. Eu puxo a sardinha para a humanidade. A humanidade começou aonde?
na África. Na Tanzânia, éramos bem pretinhos, porque isso aqui, a melanina, que é um pigmento que tem... Tudo que tiver marrom de vocês é melanina. Se alguém tiver sobrancelha marrom aí, você tem melanina. Se tiver cabelo marrom, não vale pintar de azul não, tá, Terezinha? Tem melanina aí de baixo. E na pele tem melanina. Mas a forma como o europeu resolve distinguir para sequestrar o ser humano é essa melanina daqui. E aí se inventa o racismo. Podia ser pela sua sobrancelha. Você já pensou? Quem tiver sobrancelha marrom, por exemplo, tem melanina. Olha que esse foi o pigmento para o escravizador. Então, o racismo é uma construção muito próxima do machismo, porque os dois têm duas coisas. Eles retiram a gente enquanto pessoa aqui e nos transforma nisso. Ele retira a humanidade e passa a te tratar como coisa. Então, coisa não tem história, coisa não tem processo de transformação e coisa não pensa, não projeta. Então, foi necessário não só transformar em coisa, inclusive dando valor a coisas, né? Então, hoje, quando a gente traz nos dias de hoje, quanto vale o corpo de uma mulher negra, quanto vale o corpo de uma mulher branca, quanto vale o corpo de um jovem, quanto vale o corpo de um adulto, tudo tem um valor. Para vender algo mais caro, né? Um carro bem mais caro, se coloca uma mulher branca. Para vender um tênis, um esmalte, um batom, a gente coloca uma mulher negra, para dizer que não temos racismo. Não, a gente tem a mercantilização do nosso corpo, que era resquício da escravidão. Resquício da escravidão. Então, a gente vive num país moderno com uma cabeça de escravo, né? E essa cabeça de escravo, ela é machista, ela é racista. Mas isso é racismo? Será mesmo que é racismo? Eu falei só de não contar a história. A história que deveria ser contada é para reverter esse caminho daqui para cá. A história é necessária para me diferenciar. Eu não sou xícara, eu sou pessoa. E como pessoa, eu sou sujeito. Para ser sujeito, eu preciso sim da minha história. Mas não é minha só, não. Quando aprende história da humanidade, começando lá para os celtas e visigotos, não é um problema só dos negros. É um problema que os humanos estão aprendendo a sua história com um buraco. Uma história com uma lacuna. E é dessa lacuna que a gente está falando no vídeo. Essa lacuna é tão importante, porque aí eu vou começar uma lacuna bem antiga. É uma lacuna que eu falei da agricultura, que desenvolvia a agricultura dentro de savana, sem agrotóxico, uma agricultura sem tratores, e não é pouca, porque essa agricultura hoje é agricultura familiar e alimenta 70% da população do mundo. 30% da agricultura é toda cheia de veneno. Então, a agricultura feminina, de matriz africana, e depois indígena e maia, é a que alimenta o mundo. É essa matriz de lá de trás. Mas tem mais. É essa lacuna aí que não nos ensina que existia uma arquitetura já também que pensava que a gente vive em ciclos. Os ciclos da natureza. Que arquitetura que vocês conhecem africana? O Egito. As pirâmides são os primeiros modelos de arquitetura bioclimática. O que é isso? Você construir as casas, as edificações, segundo o clima, ou para te dar uma coisa básica que nós fizemos lá no Simpro, né, Tereza? Que é conforto térmico. Conforto térmico. É muito diferente de você ficar no calor, debaixo de uma cobertura de amianto. Então, há saberes e há tecnologias. A África foi berço da humanidade, a África foi berço dos primeiros modelos de desenvolvimento tecnológicos integrados à natureza. Esse buraco está faltando. Ainda tem outra que eu acho muito legal: sistemas de cura ancestrais que foram deixados de fora.
Uma dessas mulheres que aparecem aí, a Maria, ela sabe benzer. Não quer benzer mais, Terezinha, porque se mudou de religião e acha que benzeção tem religião, né? Espiritualidade é muito maior do que qualquer religião, é bem mais antigo. Então, a gente tem sistemas de cura ancestrais. Eles existem hoje? Existem. Esses sistemas de cura trataram vocês. Quem não foi benzido? Quem nunca tomou um chá? Porque a pessoa pensa, sistema de cura deve ter alguma coisa de feitiço. Quem nunca tomou um chá? Quem, na vida aí, a mãe nunca colocou para tomar um banho para abaixar a febre? Há sistemas de cura que integram natureza, corpo físico e ancestralidade. O que eu acho muito grave é a gente não saber que a África é berço da civilização, berço da tecnologia e berço de desenvolvimento de um outro modelo de desenvolvimento que tinha uma coisa chamada bem viver, é que essa África sobrevive aqui nas mãos femininas. Então, o quintal das mulheres é aquele quintal que está cheio de flor, né? Está cheio de planta misturada. O que é aquilo? Tem algum professor de biologia aí? Aquilo é a biodiversidade, ou seja, variedade de seres vivos em grande quantidade. Aquilo dá equilíbrio. Então, naquela roça, naquela horta misturada de mulher com flor, remédio, comida, não precisa de agrotóxico, não precisa de veneno. Que é uma tecnologia do bem viver. Não é tecnologia da morte, é da vida. Quando uma mulher benzedeira vai e trata você, ela trata do seu corpo físico e do seu corpo espiritual. Não é tecnológico? Tanto é tecnológico que hoje grande parte desse conhecimento feminino e africano está reconhecido. Mas o problema é que elas continuam pobres, porque reconhece e sequestra esse conhecimento. Então, quando são as mulheres que tratam os bebês com banhos de descarregos e as matrizes africanas em terreiro de candomblé, terreiro de umbanda, aquilo é visto como seita. Agora, quando é o mercado masculino, é banho de furor. As pessoas até pagam por ele, uma banheira de furor. É um belo banho, um descarrego. Saber feminino e africano. Quando a gente fala que é passe, né? Que é você tocar no corpo astral da pessoa para curar o corpo astral e depois o corpo físico, é coisa de atrasado, descendentes de africanos e africanas. Quando é mercantilizado, ou masculinizado, ou colonizado, ele é reiki. Nós não podemos pensar que o racismo se soluciona com essas novas formas de colonização. Quando é tratamento, quando te dão um chá num terreiro de candomblé, é chá, é uma bebida lá. Quando é pela medicina, colonizada e masculinizada, é fitoterapia. Então, a gente fala que o racismo se manifesta dessas duas formas, ou negando a história, ou negando o protagonismo, ou sequestrando o conhecimento do outro. Sequestrando o conhecimento, desempoderando e ocultando. Então, é isso. No início, elas estão produzindo esse saber e colocando que elas não estão ocultas, todos devem a sua matriz africana. Mas esse dever não é só um sentimento de culpa, é recuar. Não pode ser que num país de maioria negra, um país erguido pela maioria negra, um país que tem seu produto econômico, sua base econômica, que é a agricultura, que só foi ensinada, só foi possível ter agricultura nesse país pelo conhecimento das mulheres africanas e indígenas, e que, no final, elas estejam excluídas desse poder econômico. Então, há uma segunda parte aí, o Afronte Negra, falando também que nós mulheres não somos passivas, não, né? Não vou ficar apanhando a vida inteira da ciência, do mercado, dos maridos, dos namorados. Não, o Afronte Negra é quando elas vão se empoderar do que é de direito. Isso se chama reparação.
A escravidão foi um massacre maior do que a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi de 1945 a 1939, não foi? A escravidão no Brasil, a guerra racial, de tortura, os campos de concentração que tiveram no Brasil duraram 300 anos. E ainda tem nas vias públicas, porque os negros ainda são espancados no meio da rua pela polícia e a gente acha que aquilo é natural. Então, a gente tem um quadro do afronte que é, apesar do racismo e de tudo, as mulheres e negros reagiram ao racismo. Reagiram como? Reagiram fugindo para os quilombos, se solidarizando com indígenas que foram escravizados, eram acolhidos nos quilombos, se solidarizando com os brancos pobres, que também viviam nos quilombos, eram cidades livres, agroecológicas, solidárias, inclusive com sistemas muito democráticos. O quilombo de Teresa de Benguela tinha, no estado de Goiás, ele tinha um parlamento, em que ela era a coordenadora geral, mas era um parlamento em que todos tinham poder de decisão. Cadê essa história? Cadê? Transforme xícara em pessoa. É isso que a gente tem que fazer. Nós não podemos ser tratados como coisa. Mas eu acho que ainda tem mais uma coisinha que eu vou deixar depois para passar, porque senão eu falo mais do que todo mundo, e vocês vão ter algumas perguntas. Então, eu estou falando que a gente precisa de uma alfabetização nas matrizes africanas, né? Essa alfabetização, ela é libertária. Ela não é para o mal, ela é para o bem. Ela é para o bem. Se ela trouxe sistema de cura, ela trouxe outras formas de lidar com o ser humano, que não é só pelo lucro, pelo capital, ela se dá também por outros valores, tá? Agora, o outro não vai ser fácil quem ganhou dinheiro anos e anos vendendo ser humano recuar, que são as empresas capitalistas, que são as elites capitalistas. Então, só vai ser reagindo e se organizando. Então, se organizaram em quilombos, depois se organizaram em sindicatos, se organizaram em associações e se organizaram no movimento negro. Eu faço parte de um movimento, que é o Movimento Negro Unificado, que tem 42 anos. E a primeira coisa que ele fez foi derrubar esse mito de que aqui não tem racismo. Isso é a pior coisa, mais ou menos, é silenciar a vítima da tortura. Eu te bati, mas você não apanhou. Foi você que foi frágil com o corpo. Não. Brasil não tem democracia racial. Brasil tem ditadura racial. Essas são as mulheres dando a visibilidade da ditadura. Por que é ditadura? Porque se eu for andar na rua, minha filha andar na rua, na Savassi, se ela for com a mesma roupa que um jovem branco for, ela pode ser presa. Minha filha já foi barrada no Verde Mar. Aí, na Zona Sul, a ditadura nega o direito de ir e vir. Ela só pode andar com as roupas que eu falar que é roupa para poder andar na Zona dos Brancos, porque senão ela não volta viva. Se for homem, não volta vivo. Se for mulher, só é barrada e humilhada, porque ninguém nunca esquece de ser expulso de um supermercado, indo comprar sem motivo, ser expulso com 12 anos. Mas não é só isso. O racismo tem mais gravidade, porque é estranho, porque as elites vão sempre acreditando que não ter melanina é sinônimo de competência. Então, na hora da seleção do trabalho, o mito de que aqui só tem uma estética de beleza e uma estética técnica vai favorecendo aos não negros, aos brancos. Então, as empresas tendem a favorecer sempre no mercado branco. Vídeo Diamond Mall. Anda por ele e vê quantos negros ali são gerentes do Diamond Mall. E veja a quantidade de processos que a gente acompanha de crimes de racismo que os negros já foram vítimas no Shopping Diamond Mall, no BH Shopping, e o Shopping Savassi está na ponta dos shoppings mais racistas dessa cidade. Nós não podemos entrar ali. Em determinados horários, o racismo ainda é pior. Tá? Determinados horários, os negros não entram.
E não está escrito como estava escrito na África do Sul. Aqui não entra. O racismo também, ele piora na medida em que a gente nega as evidências dele. Porque o jurídico do Brasil também não acredita que mulher foi espancada, como não acredita que negro também apanhou. Então, a gente tem um jurídico que é formado pelas elites, homens brancos, ricos, e que tem jurista que bem provável que nem nunca viu negro. Não é, Terezinha? Tem juristas que, se nascer no Mangabeiras, nunca viu negro que não fosse limpando o chão dele. Quando eu falo que fiz mestrado na Espanha, as pessoas perguntam assim, você foi para a Espanha, você fazia o quê? Não deve ser que ela ficava lá rebolando, fazendo... Porque estudar uma negra na Espanha, coisa esquisita. Ou seja, as pessoas têm uma dificuldade de encaixar a imagem de humano nas mulheres negras e nos negros. O humano pode ir para a Espanha, tem 2 pernas, pode voltar. O humano pode transitar na Savassi, o humano pode... Então, por que é que eu estou estranhando? Porque aquele grupo foi negado o sentido de humanidade. Ainda é xícara. Essa xícara não vai sozinha para o daimon, não, se eu não carregar. Então, às vezes, se eu estiver no daimon com um branco, eu entro tranquilamente. Se eu estiver no daimon sem um branco, eu vou ser vigiada. Então, eu falo que são os espaços vigiados do racismo. São esses, em que o capital fortaleceu-se com ele. Tanto é que o racismo dá muito dinheiro, gente. Dá muito dinheiro. Dá dinheiro tanto que mulheres negras com o mesmo nível de instrução que as mulheres brancas ganham 48% só do que ganha uma branca. Então, para onde vai esse dinheiro do racismo? Para o bolso do dono da escola, para o bolso do dono da empresa. Então, é por isso, porque eu não acho que as pessoas todas querem ser racistas. Não, as pessoas não querem ser racistas. Mas existe um mercado que favorece o racismo. E ele impulsiona para que o racismo não acabe. Ele impulsiona para que o machismo não acabe. Que as mulheres ganham menos que os homens. Onde vai esse dinheiro que a gente ganha menos? Para a mão dos homens. Então, a gente está aí diante de 2 coisas. A gente precisa ver de que lado que a gente quer seguir. Porque o racismo não é um problema do negro. O racismo é um problema de todos os humanos. Inventaram a pele, mas eu falei, podia ter inventado a sobrancelha. Ele impede uma série de coisas. Ele impede até o amor. Se o racismo é mercantil, é dinheiro, as relações amorosas ficam duvidosas. Será que ele está gostando de mim mesmo? Ou ele gosta de mim só porque eu vou ser aquele objeto sexual da escravidão para ele? Né? Porque na escravidão tinha assim, vendia a negra para reproduzir, vendia a negra para trabalhar na roça e vendia a negra para ser babá dentro de casa, que é cuidar dos filhos das mulheres brancas. O racismo gera uma dúvida no amor. Mas, ao mesmo tempo, o racismo só pode ser rompido com o amor. Estranho isso, né? Por isso eu acredito na escola. Porque aqui, esses símbolos que foram ensinados, eles podem ser desconstruídos. A gente entra na escola com tanto símbolo, às vezes de valor machista, que o pai e a mãe ensinaram, valor, às vezes, religioso, mas, às vezes, um educador, né, um professor te dá um texto e você fala, nossa, depois que eu vi aquele texto, nunca mais eu fui a mesma. Depois que eu vi a Terezinha, nunca mais eu fui a mesma professora. Nunca mais eu fui a mesma mulher. E isso, porque se a gente aprendeu a negar a humanidade do outro, a gente também pode aprender que nós não podemos ser tratados como xícaras, não somos xícaras, e quando alguém for tratado como xícara, eu vou reagir. O antirracista não é só aquele, olha, para mim todo mundo é igual, na minha família tem gente tem gente de tudo quanto é cor. Tem gente que é branquinho, tem gente que é escurinho, tem gente que é louro. O racismo não é isso, gente. Não é vocês negarem a diversidade. A diversidade existe. O racismo nega o direito. Que bom que sua família, cada um seja de uma cor. Que bom
que tem azul, amarelo, né, o cabelo maravilhoso da Terezinha. Que bom! Mas a Terezinha de noite vai ser perseguida mesmo com cabelo azul. Às 3 da manhã, ela sozinha na rua, ela não pode andar. Ela anda porque ela é tupetuda igual eu. Mas ela sabe a ameaça que está colocada. O espaço, os horários do machismo e do racismo estão escritos nas institucionalidades policiais. Estão escritos na mentalidade dos homens machistas e das mulheres que são menos machistas porque elas são vítimas de um machismo. Existe horário. Então, meio-dia, não. Não, meio-dia quase não acontece nada, porque meio-dia o capitalismo precisa de todo mundo, na rua, trabalhando e tal. De noite, não. De noite, aí a gente está falando de direitos. E esse direito... Olha que as meninas sensíveis, hein, Terezinha? Fez o vídeo todo no escuro. Todo no escuro, tudo de noite. Tudo de noite para elas afrontarem a escuridão. Agora que eu estou falando, eu estou pensando. Não tem nada coincidência com essas moças cineastas. Elas deviam até vir aqui. Vocês iam ver que mulheres maravilhosas. Então, eu só queria dar esse panorama de que a gente tem, de um lado, que alfabetizar no que é a nossa matriz. Posso até falar que é raiz, mas lembrando que raiz não é só numa direção, não, tá? Raiz, ela se adapta aos diferentes tipos de solo. Não é a gente achar que se eu eliminar o racismo, os negros vão mandar na gente. A gente achar que só tem 2 caminhos. Ou eu sou racista, ou eu vou ser vítima do racismo. Não, gente. É mais ou menos pensar, ou só tem opressor e oprimido. Ou pegou da biologia, que só tem predador e não tem outras, o que vai ser predado. Não. Ainda bem, na relação humana tem outras relações. Tem relação de associação, cooperação, amor, prazer, paixão. Pode ficar tranquilo. Não pensa que romper com o racismo, parar de ver os negros serem maltratados, que você vai ser maltratado amanhã, não. Você ganha mais parceria de humanidade, de humanização. Não é problema meu, é problema seu, sim. O racismo não é problema meu, não, porque ainda bem que eu não nasci preto. Você nasceu humano. A polícia não está perdoando os jovens, não. A polícia, se você andar de bermuda e boné, ela te trata igualzinho como se você tivesse melanina. Não dá perdão. Por quê? A polícia está para servir as elites e guardar os patrimônios da elite. E como a juventude ainda não é um patrimônio da elite, né? Ainda não está totalmente no mercado de trabalho, e está aos poucos o capitalismo substituindo pessoas por computador nas fábricas. Então, os jovens deixaram de ter a importância que tinham, mas tem que lutar, porque a vida dos jovens importa. Para nós, importa a vida das mulheres, importa a vida dos jovens. Então, a gente tem que lutar. É um problema seu, sim, porque é um problema que um dia inventaram para a pele. Agora inventaram para a idade. Amanhã vai inventar para quê? A vida importa. E não é brincadeira. Você tem que poder sair da sua escola e chegar até na sua casa tranquilamente. Não pode sair da porta da sua escola pensando, será que eu vou morrer? Você está na juventude para viver, né? No apogeu da vida. E ficar rodeado pela ameaça da morte, do racismo, do machismo e do preconceito capitalista? Acho que não. Pensa aí, mas eu acho que não. Então, eu acho que a gente tem aí pela frente unificar lutas. A gente precisa hoje, de onde for, por quê que a gente precisa unificar? Parece algo tão complicado, mas é tão simples. A mesma lição que você dá para discriminar um negro, você usa a mesma lição para discriminar quem tem óculos, para discriminar quem é gordo, para discriminar a mulher, para discriminar deficiente, é a mesma lição. Aí você fala, não, mas discrimina também, porque quem tem vitiligo, é verdade. Aí quando você começa a desconstruir você desconstrói todo. E sabe o que você fica?
você fica um humano bem melhor. E a vida da gente fica muito mais tranquila. O racismo é uma ameaça, porque ele é assentado no ódio. Uma hora é o ódio que vai fazendo com que elimine o outro sem motivo. A outra, do outro lado, é o outro lado também ter o ódio, como às vezes nos Estados Unidos, o ódio em quem é vítima do racismo começa a ter ódio dos que historicamente torturaram e mataram seus parentes. Então, o racismo não tem nada de tranquilo para ninguém. Ele andar sobre uma ameaça constante. Estão ameaçados os racistas, sim, porque os negros vão odiando e as mulheres vão odiando serem maltratadas. Estão ameaçadas as vítimas mesmo, porque elas podem morrer a qualquer tempo. A Lei Maria da Penha, que lutamos tanto para que as mulheres não fossem mortas, que acabasse com esse feminicídio, com esse maltrato, com essas humilhações, com essa negação das mulheres de viver. Conseguimos em 10 anos que reduzisse, né, em 22% a quantidade de mulheres brancas mortas, mas aumentou em 54% as mulheres negras. Não vale, gente. É para todo mundo. É para todo mundo. O ódio pode até, em momentos que você está irritado, você pode estar um pouco furioso. Você pode estar indignado. Indignado não é ruim, mas ódio é querer destruir o outro sem motivo, pela visceralidade. E aí você fica vulnerável. Uma hora um racista te pega num momento de ódio, uma hora um machista te pega. E é só lembrar, na hora que eu falo de macho, eu estou falando que a gente tem grau de parentesco. Somos filhos do pai e da mãe. O machismo ameaça nossas mães. O racismo ameaça nossos pais. E o capitalismo sanguinário de eliminar jovens ameaça nossos amigos. Então, a gente está aqui para dizer o racismo ele existe. É preciso mudá-lo. É possível mudá-lo. Nós já conseguimos mudar, transformar em lei, em crime, dar 2 a 5 anos de prisão. O feminicídio, estamos aí na luta também para que esses violentos praticantes, vou deixar a Terezinha falar, da violência cotidiana das mulheres sejam penalizados, sejam julgados, toda uma luta, mas o certo é que não vai ser sem a gente se organizar. A gente precisa se organizar nos fóruns de estudante, nos movimentos, por quê? Ele não é um problema, ele é um problema individual, não basta alisar o cabelo, andar de calça comprida, não, ele é um problema coletivo. Então, a gente tem que estar nos espaços coletivos. A escola é um grande espaço. Fora dela, continua construindo espaço, associação de bairro, onde for. Os outros espaços em que a gente aprende para além da escola. Aprendemos a injustiça, mas carregamos saberes amorosos de justiça. Principalmente porque a gente foi educado por mães que tiveram carinho de nos cuidar, não por causa do dinheiro, por uma lição maior que Paulo Freire reconhece, e eu também, que é o amor, que é revolucionário. Obrigada, e vamos lá. Terezinha em foco. Eu acredito que a abordagem da Ângela foi perfeita nessa questão que ela puxa pela questão racial, mas que acaba caminhando por todos os segmentos aí, questão do capitalismo, a questão do que reverbera na vida da mulher, né, das mulheres e das mulheres negras. Então, isso aí está tudo imbricado uma coisa na outra, né, nessa sociedade que é uma diversidade. Eu fico pensando, quando você estava falando, Ângela, que a gente tem que trabalhar não só com os alunos que já estão no segundo ano aqui, que eles já passaram uma trajetória. Eu fico pensando nos pequenos, né? Para a gente ter um caminho menos duro de trabalhar com quem já está há mais tempo lidando com essas questões e aí passando por esses momentos de dificuldade na sociedade, né? Eu fico pensando que eu trabalhei muito tempo com educação infantil, então a questão do lápis de cor, né?
eu tinha alunos na minha sala que falavam assim, professora, eu posso pegar um lápis emprestado ali, lápis da cor de corpo? Porque na minha caixa não tem. Eu falei, como não tem? Porque aqui não tem cor de corpo. A cor de corpo, que às vezes os pequenininhos entendem, é a cor alaranjada, rosada, e não era o marrom nunca, nunca. E aí eu fui falando tantas vezes, então um dia eu estava numa quarta série, um dos meus alunos falou assim, professora, eu acho que a minha irmã, ela já tem ela já está pegando essa coisa do racismo desde pequena, ela está com 2 anos, ela vem sempre na minha caixa de lápis de cor pegar a cor do corpo, que ela vai desenhar, colorir, e quando ela vai desenhar os bonequinhos, ela quer aquele tom rosado, ela quer aquele tom amarelado. E eu falo, você tem aí o marrom, é a cor do nosso corpo. É só se você quiser mais clarinho, você põe mais leve. E ela, não, eu quero a cor de corpo. Então, um aluno da quarta série perceber isso lá na educação infantil, e ela falou, uma professora, mas por que ele está ficando com isso? Que parece que pegando, sabe? Que era um adoecimento da criança. Porque com quem que ele aprendeu? Que eu canso de falar e ela não entende. Então, acho que desde os pequenos a gente tem que trabalhar essa questão com eles, e pode ser através de filmes, através de orientação, e o próprio livro didático, né, gente? Vocês vão pensar nas cores que estão, nas fotos que estão no livro didático, ele traz, nos livros de história, né? Traz sempre isso. Então, uma releitura disso é importante. É importante a formação do professor nesse sentido. O livro didático, da forma como ele chega para cada aluno, tem um objetivo ali, tem uma intenção, e se a gente não filtrar aquilo e fizer uma discussão, não estou falando que temos que queimar todos os livros, não, não é isso, não. Mas se a foto está lá, a gente tem que conversar sobre isso. Assim como um canguru, né? Uma foto que um dia eu vi num livro, tinha um dinossauro e uma casinha lá no fundo. E aí eu falei, gente, como que pode ter um dinossauro em uma casa, né? Isso não, e eu conversei, gente, está certa essa foto? Não, não poderia, porque eles estão vivendo em épocas diferentes. Dentro da geografia a gente estuda isso, né? Mas o livro didático ele passa algumas imagens que elas vão concentrando esse racismo que às vezes fica invisível nas próprias brincadeiras, no próprio vocabulário, né? Outro dia eu estava com um documento aqui, depois eu posso passar até para a Jaqueline para passar para vocês, uns vocabulários, por exemplo, criado mudo, denegrir, sabe, uma série de vocabulários que a gente usa e que tem um sentido. Por que criado mudo? Né? Aquele móvel que fica do lado da cama, e que nas lojas a pessoa fala, é um criado mudo que você quer. O que é aquilo? De onde surgiu essa expressão? Isso é uma, dentre outras milhões de palavras que a gente acaba usando e que elas vão retratando nessa nossa linguagem o racismo, né? O machismo. Então, a gente vai ter que ter um outro momento, tá, Jaqueline, para a gente falar sobre a questão da mulher e a questão aí da violência, né? Porque aí, numa quarentena, isso acirrou demais, né? E com certeza, com as mulheres negras, sempre há uma acentuação, um aprofundamento maior, né? Um recorte mais forte. Eu acho que num outro momento a gente pode conversar com você sobre isso. Mas eu acho que a Ângela foi perfeita aí nessa questão de situar a gente nessa questão de estar percebendo em que momento nós estamos e como que a escola pode fazer essa mudança. E como é suave, às vezes, a gente discutir através de um filme, né? Tem um aí para o final, Ângela, eu não vou acrescentar nada na sua fala, porque você já falou tudo que eu já ouvi muitas vezes e sempre acrescentando, sempre informando, sempre trazendo à tona esse sentimento. Eu acho que é pelo amor mesmo, pelo amor à causa, pelo sentimento. Essas coisas não são fáceis de ficar batendo de frente, porque a gente vira, eu falo isso com a Ângela lá no sindicato mesmo, né? De tanta gente insistir nessas pautas, a gente corre o risco de ser uma pessoa desagradável. Lá vem ela falar disso. A gente não fala perto da TT, não, porque... E a Ângela chega aí, não é perto da TT, é da Ângela, porque elas vão... Porque a gente acaba mostrando
que o caminho não é esse, e às vezes se ressignificar as nossas condutas, nossa forma de ver o mundo, é uma coisa que a desconstrução, ela não é uma coisa tão fácil assim. Ela é dolorosa, porque a gente não quer errar, a gente quer ter sucesso, quer estar fazendo tudo bacana. Então, esse sentimento de falar assim, não, mas eu não sou racista, tudo bem, não, eu não sou, mas o meu vocabulário, como é que ele é? Como é que esse meu relacionamento... Eu percebo, eu reconheço a pauta da mulher negra, do homem negro, do rapaz, reconheço. Então é isso. Eu costumo falar, bota a cabeça para o lado de fora e vê quem é que está perto de você. Sua festa, sua roda de amigos, dá uma olhada. Que aí você percebe quem é você, qual é a sua roda de amigos. Se tem, as pessoas que estão participando têm a mesma equidade aqui fora, que aqui fora tem a equidade, até mais mulheres e homens negros do que brancos. Mas como é que está a minha roda de amigos? Quantos amigos e amigas negras eu tenho? Como é que está na minha vida? Outro dia alguém falou, você vai na festa de alguém, bota o olho lá dentro, você não enxerga. Uma mulher negra chega nesse lugar, ela sente que ela está diferente naquele lugar, né? Os olhares, eles são olhares que cobram, que te colocam no lugar. Numa sapataria, você olha, a pessoa te olha de cima e embaixo, olha o seu pé. Será que você tem realmente dinheiro para estar pagando isso? Então, a gente, o tempo todo, só quem é negro sabe a dor dessa coisa. Esse olhar que vai te medindo de cima e embaixo. Por mais que a gente não fale, por mais que eu não seja, as outras pessoas fazem isso sim. Inclusive, eu tenho um filme depois para colocar para vocês, sabe? Que é de 2009, ele é muito bacana, sabe? De uma ocupação num shopping. E as lojas se fecharam, porque a maioria era negra e pobre. Então, que é muito comum, tá na periferia, né? Então, eu termino aqui e a gente tem Vamos deixar para as perguntas agora, né, Jaqueline? Que às vezes os alunos querem fazer alguma pergunta. Tá bom? Sim. Eu vou abrir, então, para que alguns alunos que queiram, né, fazer alguma pergunta, alguma colocação também. E, na sequência, a professora Sandra Assis vai exibir, então, o vídeo sobre o combate ao racismo nas escolas, e eu quero encerrar com um vídeo de uma aluna nossa, que chama Vitória Oliveira, né, que é um depoimento que ela fez muito lindo, e a gente gostaria de exibi-lo. Então, vamos às perguntas, e na sequência, a Sandra Assis, então, ela exibe. Aí a gente vai, quem quiser perguntar, pode ir escrevendo no chat, e a gente vai fazendo aí o Rubens. Quer não, Rubens? Pode fazer diretamente, não precisa. Tranquilo. Eu gostaria de perguntar para a Ângela, como que você acha que sua atividade sindical, você está inserida nesse contexto e nesse grupo de pessoas, auxilia na sua luta, na sua busca pela sociedade mais equalitária? A gente vai de um em um, né? Bom, a Terezinha é mais antiga no sindicato do que eu. Você direcionou para mim, mas eu fui levada para o sindicato pela Terezinha, né? Eu acho que é o seguinte, nenhum enfrentamento, nenhuma mudança foi feita em sociedades desiguais que não fosse coletiva. Não estou falando que a gente não reage individualmente, mas quase tudo que a gente teve para derrubar, inclusive, a escravidão e não deixá-la de uma forma subinstitucionalizada foi pela organização sindical. Então, estar dentro do sindicato, para mim, é um espaço de enfrentamento coletivo e, inclusive, de inserção. O Sindicato dos Professores, do qual a gente está, é um sindicato estadual. Então, é ali que se aprende, dentro daquele sindicato, a gente é representante dos direitos dos trabalhadores, ou seja, é a gente que vai negociar com os donos de escola os direitos dos trabalhadores do ensino. Então, o racismo é uma luta por direitos. Então, esses direitos é o que eu falei, eles não são violados separadamente, ou seja, na lógica da exploração, explorar negros, explorar professores, explorar, é a mesma, porque é o que eu falei, é lucrativo a cada vez que você viola
esses direitos, né? Os direitos humanos sempre, a violação sempre gera uma acumulação do capital de alguma forma, e, inclusive, sem nenhum tipo de manifestação. Então, é na organização coletiva que a gente tem, primeiro, o avanço desse enfrentamento para a garantia de direitos. É ali em que a gente, cotidianamente, em reunião, vai aprendendo estratégias de se empoderar de algo que é nosso, né? E ali também em que a gente vai, historicamente, construindo o que deve ser garantido para todos o âmbito do trabalho, né? Trabalho não pode ser algo que ele danifique você em termos de saúde, psicologicamente, e nem que nasceu o capitalismo assim, que faça você trabalhar muito mais do que é o tempo necessário para produzir algo, para que alguém, né? Então, a gente tem que, o sindicato é onde, e a gente, enquanto trabalhador numa sociedade capitalista, constantemente a gente está perdendo direitos, então a gente conquista direitos e novamente tem que se organizar para retomar esses direitos, como agora, né? O direito à aposentadoria, que foi violado nessa reforma, essa reforma administrativa desse governo federal, direitos que a gente tinha previdenciários, eu só falei da aposentadoria, mas outros, e eles recaem principalmente sobre as mulheres. Então, quando tem alteração, como teve da reforma da Previdência, em que a gente não aposenta, quem vai cuidar dos idosos? São as mulheres. Quem vai trabalhar? E, normalmente, nós mulheres só conseguimos aposentar, muitas, um tempo muito maior, porque somos as primeiras a serem demitidas, somos as que, normalmente, temos mais instabilidade, então, de trabalho, e conseguimos emprego bem depois dos homens, para algumas atividades. E temos os salários menores. Aqui mesmo, dentro do sistema de ensino, a gente tem que, enquanto uma professora de educação infantil recebe R$11 a hora, só quando está no ensino superior que vai receber 40. Mas quando está no ensino superior, a maioria são homens e são brancos. No ensino infantil, quem está lá sendo chamada de tia são as negras, né? Então, o sindicato é um lugar de aprendizagem. A gente nunca é mais o mesmo da submissão de achar que é natural você ser explorado e ser tratado injustamente, né? É uma escola, cada sindicalista antigo vai ensinando para o outro uma coisa básica, que é o direito à vida e ao direito ao trabalho, eles caminham juntos. Ninguém tem que morrer pelo trabalho e se submeter a condições de trabalho indignas, né? Mas eu só tenho 2 mandatos do sindicato. A Terezinha está lá a longo prazo construindo esse sindicato. Eu era professora quando chegou na minha sala, no curso de Geografia na universidade, chegou uma sindicalista. Para muitos professores, assim, foi um orgulho muito grande eu conseguir capturar a Ângela para uma luta nossa, que é uma luta que faz essa diferença, né? A Ângela começou a fala dela falando da questão dos sindicatos, ele não trata só de legalidade, de leis e de direitos, esses direitos trabalhistas, mas eles são construídos nas convenções coletivas, no nosso trabalho diário, e quando você tem um sindicato que tem um cineclube dentro, que trabalha com essa pauta e que produz esses vídeos, eles acabam chegando, como está chegando aqui, muito simplesmente para vocês, e pode chegar a outras escolas, essas discussões. Porque a gente tem equipes lá que trabalham com essa questão do direito humano, da questão da mulher. Nós estamos lotados. Teve uma vez que eu tive aí, Jaqueline, que o menino falou assim, mas você não trabalha no sindicato? Por que você está no conselho? Você ganha para isso? Não, não ganho, não. Eu estou no Comu, que é o Conselho de Cultura, trabalhando aí com a Lei Aldir Blanc. É tempo que o sindicato me desloca para esses lugares, então eu faço uma dupla de tarefa aí nesse momento. Eu trabalho com a questão da mulher, então, e aí vem a Ângela, me ajuda a dar esse foco maior na questão da mulher negra, do homem e da mulher negra. Então, esse trabalho, por isso que eu puxei a Ângela, porque a gente precisava dialogar. Então, o sindicato ele tem essa facilidade, quando o sindicato é um sindicato potente, ele acaba arrebanhando essa pauta de luta, que faz com que a gente humanize mais as nossas relações com os professores, com os alunos, né?
dando essa possibilidade. O Simpla é um lugar que também você vai poder pegar um filme para tratar da sua aula aí. Então, acho que é essa diversidade de um sindicato que faz a gente um sindicato diferente, né? Portanto, por isso que eu estou no Conselho Nacional de Cineclube, a primeira mulher à frente de uma entidade nacional, que para o Simplo é um orgulho, né, de saber que eu estou lá criando as políticas públicas da questão do cinema na escola, né? Para que não seja um racista para botar e escolher os filmes que ele quer colocar dentro da escola, a gente influenciar nesse momento. Então é isso, esse sindicato plural que as professoras e os professores de vocês têm aí. Maior orgulho. O Matheus Ribeiro, né, levantou a mão, vamos por ordem aí, depois a Paula, Débora e Arthur. Aí tem perguntas no chat, hein, da Débora ali. Tem da Débora também, ok. Bom, bom dia a todos e a todas presentes. Eu sou o Matheus, estudante de licenciatura da UFMG. Estou no 11º período e a professora Sandra, sendo eu estagiário dela, me permitiu participar desse nosso debate de hoje. E eu gostaria de fazer duas pequenas observações. Uma complementação à fala da professora Ângela e uma segunda pergunta para ela também. A primeira, que é em relação à complementação, é dizer que nós devemos tratar as pessoas como semelhantes que elas são a nós, sobretudo em razão de um conceito que nós temos de dignidade humana. O ser humano, quando ele nasce, só pelo fato dele ser ser humano, ele merece ser tratado de melhor forma possível. Somente por isso. É um direito nosso sermos tratados de melhor forma possível. E o amor realmente ele ajuda muito nesse nosso tratamento adequado, independentemente da pessoa ser negra, da pessoa ser branca, da pessoa ser gay ou qualquer outro tipo de minoria presente na nossa sociedade. Ela merece ser tratada de melhor forma possível por ela ser ser humano. Uma segunda observação, que é a pergunta para a professora Ângela, eu gostaria que ela falasse mais, por gentileza, sobre essa questão da reparação aos nossos direitos históricos em relação às cotas das universidades, porque, infelizmente, existem, na verdade, alguns discursos de que as cotas raciais são um favor aos alunos negros ou alunos de baixa renda, sendo que, na verdade, isso é uma reparação a um direito histórico deles. Só que ela, certamente, tem muito mais autoridade e conhecimento do que eu em relação a esse assunto. Gostaria que ela munisse os alunos com o conhecimento dela, então, sobre essa questão. Obrigada, viu, Matheus? É isso mesmo, assim, acho que a gente tem que ter na cabeça, né, se a gente vai um dia ocupar cargos e tal de poder, não esquecer essa frase aí do Matheus. Todos temos o direito de ser tratado de forma semelhante. E se não formos, a gente tem que lutar por esse direito. É a segunda etapa. O amor existe, mas se você estiver sendo tratado com ódio, você tem que reverter o quadro. E essa forma tem que ser coletiva. A luta por reparação, ela é reconhecer, primeiro, né, o Estado deve reconhecer que ele tem uma dívida histórica com o crime que cometeu historicamente por 300 anos aqui. É o que aconteceu com a Alemanha. A Alemanha reconheceu que ela tinha um crime histórico cometido contra os judeus, né? Por 6 anos, eu volto a dizer. O Brasil precisa reconhecer, ele reconheceu parte, em 1995, que ele tinha uma dívida histórica, só que ele não adotou nenhuma política de enfrentamento. A gente só vai ter essa política de enfrentamento ou de parcial política de ação afirmativa como um processo reparatório, ela começa no governo Lula, né? Mas a Débora me perguntou como vencer o racismo estrutural. Então, a primeira, não é possível reparação sem romper com o racismo estrutural. O que é racismo estrutural? A Constituição das instituições do Brasil são todas brancas. O Congresso brasileiro,
bate uma foto do Congresso e vocês me falem depois se ele tem 56% de população, de parlamentares negros. Não tem. Se ele tem 48% de mulheres, não tem. Então, o parlamento não representa. Ele representa já uma política elitista para brancos, descendentes de escravocratas e homens. Então, isso é algo muito grave, porque o racismo estrutural, ele se junta com o racismo institucional. Então, quando os negros vão para serem tratados, uma mulher negra vai para ser tratada por um médico, ele já acha a cena da escravidão, que na escravidão se pensava que os negros aguentam mais a dor. Então, as mulheres negras, em tratamento no parto, não são anestesiadas. 10% só das mulheres negras é que recebem anestesia para o parto. Elas vão aos berros tendo os filhos. Isso é racismo institucional. Quando a gente tem um processo seletivo de trabalho na educação, quando a gente está com esses conteúdos todos, ainda ensinando a Europa como referência do mundo, isso é racismo institucional. Isso já não é erro histórico, isso é intencionalidade, né? Então, a gente tem que... o conjunto de políticas públicas do Estado termina fortalecendo essa segregação. É isso. Então, isso não vai ser, Débora, sem a organização. Tudo que a gente conseguiu conquistar em termos de políticas de igualdade racial foi pela organização do movimento negro. Então, começou com a Frente Negra lá nos anos 50, nos anos 80, o Movimento Negro Unificado. Então, no programa de ação do Movimento Negro Unificado vinha ensino da África e de estudos afros dentro da escola, é o que se tornou. Transformar o racismo em crime inafiançável, porque antes de 1988, o racismo, você discriminava, pagava uma taxa e saía feliz, continuava praticando essa violência. Então, quem transformou em 1988 por toda uma ação popular, mudou a lei no Brasil, foi o movimento negro indo para as ruas e conseguindo acionar a mudança da Constituição para transformar o racismo em um crime afiançável. Quem derrubou o mito de boa aparência, que é proibido por lei pedir foto de pessoas para selecionar no mercado de trabalho, também foi o movimento negro. Quem terminou também colocando a evidência de que os quilombolas existem, têm direito ao seu território, transformou em lei em povos tradicionais, foi luta do movimento negro. Então, o enfrentamento não vai ser sem o movimento negro, não vai ser sem o movimento de mulheres. Tudo que as mulheres conseguimos até agora foi com luta, né? Então, a política de reparação, que ela tem sua referência a partir da reparação dos crimes da escravidão nos Estados Unidos, em que duas correntes vão falar. Existe uma necessidade de reparação individual e reparação coletiva. São dois movimentos de luta. A reparação coletiva é pelo Estado, com políticas focais. O que é a política focal? Por que cota é importante? Cota é uma política focal. Ela reconhece, se eu tenho, aquele velho quadro, se eu tenho uma corrida, né? Eu tenho uma corrida, vocês já ouviram esse caso, tem uma corrida, e eu vou ter uns descalços e o outro com tênis, que faz aquela compressão a longa distância, eu não posso falar que no final quem ganhou a corrida foi por meritocracia. É mais ou menos assim. Os negros estão descalços nessa corrida. Então, ou você faz uma política de reparação, que é uma política de cotas, de forma a equiparar as condições de ação dos sujeitos, ou não tem nada de reparação. Os negros não conseguem estudar inglês. Então, quando dentro da Universidade Federal, para a seleção do trabalho, coloca inglês, isso é racismo institucional. Você já está favorecendo uma elite, né? A mesma coisa a gente vai ter num conjunto de medidas. Quando eu tenho, na seleção do trabalho, uma série de critérios, os jovens negros, pelo racismo, não é só pelo mérito, eles terminam trabalhando mais cedo, ou saindo mais cedo do ensino médio para poder trabalhar. Então, eles vão ficar
chegam mais velhos na universidade. Se eu coloco que só aceito as pessoas até determinada idade, eu estou eliminando essas pessoas. Então, a política de cotas é uma política de ação afirmativa. A ação afirmativa, ela reconhece que tem uma desigualdade e eu preciso colocar em patamar igual para que eu fale que as oportunidades são as mesmas. Porque senão não são as mesmas, né? Não são as mesmas. Elas encobrem o racismo e a desigualdade e fortalece, né? Onde estão a maioria branca do Brasil, ela foi privilegiada historicamente. Só estão nas universidades porque foram privilegiadas historicamente. Então, esses privilégios, eles só podem se dar de forma a serem reduzidos com políticas de ações afirmativas. Então, tem que ter cota para as eleições, sim, tem que ter, porque senão, quem tem mais dinheiro? São os brancos. De onde tiraram os dinheiros? De vender os africanos, de vender o corpo dos nossos ancestrais. Isso é uma dívida. Isso, a reparação política é reconhecer essa dívida. Então, tem que ter cotas no SUS para atendimento dos negros? Sim. Nos Estados Unidos tem. Cota para atender. Por quê? Não está privilegiando, não. Não está nem um terço do que foi a dívida maior que espirra na gente até hoje, né? Então, cota faz parte de uma política de ação afirmativa. A gente conseguiu, quando a gente vê os índices de entrada de negros até no ensino médio, só 36% de quem chega, dos jovens que chegam no ensino médio, são brancos. Até 2015, os negros eram 10%. A partir do momento que adotou política de cotas, hoje chega a 18%. Agora, desse governo, que vem retirando política de cotas, chamando de privilégios, isso é todo um retrocesso. E a gente viu que a presença dos negros nas universidades, dos pobres nas universidades, trouxe uma melhoria da socialização da universidade. A universidade passou a ser mais próxima da realidade dos brasileiros, porque senão a gente ensina os conteúdos para as elites e cada vez mais reproduzir a desigualdade. Então, não é que trouxe uma melhoria só para os negros, trouxe uma melhoria para a sociedade, porque os valores dos pobres, os valores que estão nos espaços dos indígenas, os valores das mulheres, os valores femininos, eles são valores que geram um estado de bem-viver e que a universidade precisa ter. Ela não pode ficar só com essa quantificação, com essa racionalidade cartesiana masculina, não. Não deu certo. Se desse certo, a gente não estava com corona, não estava com tanta doença provocada por agrotóxico. É hora da gente caminhar em outras pautas, né? E a política de cota é necessária. É preciso ter mais mulheres representadas no parlamento, é preciso ter mais mulheres gerenciando políticas públicas, fazem a diferença. E a gente precisa entender que a cada vez que a gente adota políticas de ações afirmativas, a gente diminui ameaças de violências, né? Então, cota é uma política, é um pedacinho de nada, é um pedacinho, mas esse pedacinho não é de nada, não. Esse pedacinho foi muito importante para a gente construir sociedades igualitárias, tá? A gente não tem que pensar, não está privilegiando negros, não. A gente está reduzindo esses privilégios brancos, isso é realmente. Tem que diminuir esses privilégios brancos. Não pode você ficar o tempo todo pensando que você pode pôr o pé na cabeça de uma mulher negra no meio da rua, que a polícia está para fazer isso, que a polícia pode enforcar negro no meio da rua. Esse privilégio tem que acabar. Isso não é privilégio, não. Isso é barbárie. Isso é injustiça. Então, tem que ter mesmo, né? Então, é preciso ter formação dos militares, que eles têm para garantir a segurança da sociedade, e não garantir a segurança das elites brancas. E que ver pessoas de diferentes tons de pele, cabelo, roupa, faz parte de ver a vida, né? E não que isso pode ser alvo para você adotar medidas de segurança, né? Então,
Acho que eu respondi duas, porque eu vi só uma escrita aqui no chat. Tem que falar menos, senão não dá tempo de eu ver. Obrigada. Ângela, tem mais três querendo Tem a perguntar. Paula e a Laura João, Correia. ô, João, você tinha levantado a mão e você abaixou? Você quer ainda fazer a pergunta? Sim, eu vou deixar meu agradecimento por último. Eu cedo a palavra para a Paula. Beleza. Então, tem agora na sequência a Paula, a Laura e a Marina. Então, a Paula com a palavra. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a TT e a Ângela pela palestra, foi assim, incrível. E minha pergunta, a TT falou no final sobre a questão das mulheres e da violência, e acaba que, assim, as mulheres são duplamente prejudicadas, as mulheres negras são duplamente prejudicadas, tanto pelo sistema racista, quanto pelo machismo da sociedade. E no finalzinho foi falado sobre a questão da violência contra a mulher. Tereza, não é? Você poderia falar, por favor, qual que é a diferença de tratamento, se ela existe, pela sociedade entre as mulheres brancas e as mulheres negras que são violentadas? O número está aberto, tá? A diferença, quando você observa isso, as mulheres que são que estão no mapa da violência, quando você faz esse levantamento, em alguns momentos do nosso levantamento, há uma subnotificação dessas mulheres. Ultimamente, a gente tem feito, no próprio prontuário, onde faz um boletim de ocorrência, e agora nós temos boletim virtual, tem lá a designação, de se falar a cor, né? Porque antes isso não era feito, então elas ficavam ali invisíveis. E também a questão da própria violência, tem uma subnotificação, o motivo, quando o policial chega e faz uma abordagem, você chama, liga o 190, e ele faz esse acompanhamento, porque o que nós temos hoje em Belo Horizonte, nós temos a 12ª Companhia da Violência Doméstica, que a gente não tinha. Antes a gente tinha o plantão de PVD, né, que eram policiais que se colocavam à disposição de trabalhar nessa equipe, e que quando chega a denúncia, o crime, né, chega a chamada, a primeira chamada faz, a segunda, quando é mulher e é vítima, eu não gosto de falar a palavra vítima, porque vítima fica uma coisa quase que perene, né? Em situação de violência, que a gente espera que ela saia desse momento de violência. Então, quando é uma mulher em situação de violência, esses policiais que a gente percebe que há um preparo para eles, é claro que não é um preparo que a gente entende que seja o melhor, né? A gente ainda entende que a abordagem não é a abordagem satisfatória, mas pelo menos eles estão no grupo que há uma formação pela rede de enfrentamento à violência contra a mulher, que eu participo dela, e lá estão todos esses segmentos. Então, quando isso é feito, se o policial que faz a abordagem e que preenche aquele papel do documento lá, do que é que ele viu, que as pessoas falaram, se ele coloca, dependendo das respostas dele, ele esconde uma mulher negra ou não. O que foi mesmo que você fez, mas é a segunda vez? Dependendo das perguntas que ele faz, ela já induz a uma subnotificação. Às vezes, não, era só briga, era questão de dinheiro, então não categorizava como violência contra a mulher, entendeu? Então, nesse lugar, a gente precisa de cuidar mais para que esse boletim não venha com uma subnotificação, porque ela ainda hoje permanece, ainda hoje. Hoje nós temos o boletim virtual, a mulher, numa situação de quarentena, ela abre o link, ela responde todas as perguntas, ela mesma fala tudo o que ela sentiu, aí vem uma escrivã e faz uma chamada no WhatsApp para ela, pergunta se é aquilo mesmo, ela retorna, responde novamente, é uma coisa dolorosa, porque ela tem que falar tudo de novo, mas, basicamente, ela está falando um texto dela, né? É diferente dela falar para um policial, porque a situação fica pior, porque você fica novamente relembrando tudo que aconteceu. Eu fico achando que você escrever novamente, será isso mesmo que você quer, se você tem prova, fotografia da parte utilizada, do corpo, etc. Bom, se você tem prova de áudio, etc. Bom, esse
essa pergunta que você faz, a gente ainda tem uma caminhada muito grande. Então, essas mulheres negras estão aparecendo. Quando a Ângela fala que a maioria, quando a gente tem as leis que vão diminuindo os números, diminuiu para as mulheres brancas, mas para as negras não. Então, a notificação, a subnotificação escondia mais isso. Então, à medida que a gente vai melhorando os nossos formulários, isso aí, conversar com essas instituições, não é uma coisa fácil, porque você sabe que conversar com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, que é algo muito engessado, que tem a forma de conduzir ali dentro de uma entidade bem fechada, a gente fica quebrando barreiras. Então, quando eu vejo um boletim de ocorrência, olha, essa pergunta aqui, quando você faz, dá 2 entendimentos, você tem que colocar mais isso, a mulher tem que colocar mais aquilo, não pode ser no primeiro preenchimento que ela faz. Então, tudo isso são coisas que a gente hoje está discutindo. Então, quando você vê esse número menor, né, é por causa da subnotificação. É um erro das instituições que não abordam as questões da forma que traga à tona esses números. Então, são problemas que a gente tem hoje no enfrentamento nas pessoas que estão ligadas à questão da violência doméstica, tá? Então, esse é das questões que a gente tem que avançar, assim como a Ângela falou, essa questão da institucionalidade. A gente tem que, com essa estrutura, a gente tem que mudar. E não é fácil criada, ela é feita para uma abordagem que é uma abordagem que já te recrimina, porque o machismo não está fora de nós, da sociedade. Esses homens e mulheres que fazem essa abordagem, quando vai me atender, ele também não quer me escutar direito. Ele pensa que eu estou mentindo. Ele pensa que meu choro é demais. Ele quer ver a marca do sangue. Ele quer ver a marca roxa. Entendeu? Se você não está marcada, nem machucou. Entendeu? Então, é ainda luta nossa, tá? Não é fácil. Mas conversando com vocês, a gente tem a esperança de que onde vocês estiverem ocupando os cargos, né, em alguma entidade, seja na iniciação ou em qualquer um desses cargos, vocês têm uma visão melhor. Assim como a gente tem tentado conversar com os juízes que tiveram uma formação, que não tiveram oportunidade de estar no Loyola conversando sobre isso, né? Na faculdade não tem essas cadeiras de sensibilização dessas matérias, então chega nos postos de trabalho com uma visão muito fora dessa humanização do atendimento, tá? Não sei se te respondi, mesmo porque eu não tenho uma resposta pronta, é uma resposta de luta. Ok. Agora a Laura Correia. Será que a minha internet travou? Ô, Jaque, aqui, na verdade, eu queria fazer uma pergunta para você, que Sim. eu queria saber se depois que passar o vídeo da Vitória, que você falou que vai ter, daria para ler um poema que ela fez, que no ano passado ela apresentou no RUA, que é o Show de Talentos, né, beneficente para ajudar o pé e alegria, e aí chama Hoje Preto é Gente, e tem muito a ver com isso, então acho que seria legal, daria para ler? Aqui? Com certeza, Depois... prazer. Obrigada. Dar a palavra ao João, né, se mais ninguém tiver agora alguma proposição a fazer, e na sequência a gente exibe o combate ao racismo nas escolas, né, que é um vídeo do sindicato, e na sequência a gente dá a palavra à Vitória de 2 formas, né, através daquele vídeo que ela fez que ficou maravilhoso, e também da poesia, e acho que nós fechamos com chave de ouro. Pode falar. Eu gostaria de agradecer pela TT e pela Ângela. Acho a fala das duas muito pertinente. Vocês fizeram considerações maravilhosas. Enquanto vocês estavam falando, eu recebi uma mensagem aqui sobre cotas raciais, uma pessoa que é contra, se ela tiver, inclusive, se ela quiser se posicionar, eu acho que ia ser muito interessante, porque tem pessoas que ainda acham que cotas são privilégio, e cota faz parte de uma justiça. Não se escraviza pessoas durante 300 anos e 400 anos e não se deixa nenhuma marca, não se deixa nenhuma consequência. Então, eu gostaria que a pessoa, se tiver aí, se pronunciasse, porque é muito triste que pessoas ainda pensem, tenham a mentalidade de que isso é um privilégio, isso não é. Isso é justiça. E eu agradeço a presença das duas e peço desculpas caso eu tenha sido ofensivo a alguém aqui.
Obrigado. Tudo bem. Não foi ofensivo em nada, o João. Na verdade, você falou o que você pensa e aqui é a liberdade de expressão acima de tudo. Vamos então exibir, Sandra. A Sandra ficou responsável pelo vídeo. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, a gente, ao terminar a exibição, podemos até voltar, se for o caso. Porque inclusive tem outras perguntas no chat aí, Jaque. Eu não vi, peraí, porque eu tô controlando. O Rafael Tony. Deixa eu ver. O Rafael. Se ficar alguma pergunta, depois pode mandar para a gente e a gente responde por escrito e manda para você também, se você estiver preocupada com o tempo. Agora, o vídeo que vai passar aí agora também é do sindicato, e alguém falou a questão, porque como que o sindicato consegue dar essa resposta para além da legislação, da questão do salário, da questão da nossa convenção, da questão dos direitos do professor. Quando você faz um vídeo nessa quarentena e que trata dessas questões, o sindicato acaba dando a resposta que o professor e o aluno quer ficar aberto, né? Para ter esse material para poder dialogar, que aí não é só as nossas questões trabalhistas que a gente resolve. Então, esse último vídeo eu gostei demais, que ele vai falar do chão da escola, e aí vai dar essa resposta de como a gente deve, tanto a comunidade escolar, donos de escola, funcionários, próprio aluno, pais, pode estar usando isso como um parâmetro para o chão da escola. Coincidentemente, as pessoas, né? O chão e as pessoas, né? A gente não pode esquecer das pessoas, juntos. Né? Acho que a minha imagem travou, mas dá para ouvir. Então, vamos então exibir, Sandra? Eu acho que seria, porque pelo que a TT falou, a pergunta do Rafael, ela poderia ser respondida com o próprio vídeo, e também o Eduardo Godinho agora entrou, né? Gostaria, se possível, que respondesse a seguinte indagação, a interpretação equivocada da Vinícius. Depois a gente pode voltar nessa, mas vamos exibir o vídeo, que eu acho que é bem interessante. A escola tem que ser o berço de ensinar símbolos. A gente tem que desmontar essa ideia de uniformização. A gente tem que trabalhar com os conteúdos que nos ensinem que o aporte dos africanos é um aporte dos humanos. Quando ensinam o conteúdo de história da África, não é só para ensinar a história dos negros, é para ensinar que nós, humanos, temos um elo em comum, é o elo do amor. É nesses territórios negros em que a gente vê lições de amor. As pessoas adoecem, são tratadas por mães de santo, por benzedeiras, e são tratadas com carinho nesses espaços que são espaços de vida. Temos que ensinar que cada jovem que está na rua tem o direito de andar livremente. Esse jovem negro não pode sofrer a ditadura do racismo. Essa ditadura, ela impera todos os dias. Se eu não posso andar na rua sem ser prensada pela polícia, isso é ditadura. Se eu não posso ter minha história escrita e ensinada nos livros didáticos, isso é ditadura. Ainda não temos nesse país uma democracia racial. O que nós temos é a ditadura, mas juntos podemos derrubá-la. Se vidas negras importam, é preciso ensinar que este país é um país de maioria negra. Ensinar que este foi o país que mais recebeu africanos escravizados e que eles trouxeram um legado incondicional. Trouxeram a agroecologia, por isso o arroz é africano, o feijão é africano, o quiabo é africano. Ensinem esse legado da agroecologia. A medicina ancestral, que se assenta na fitoterapia, tratamento por chás, também é banto, é iorubá e está aqui. E principalmente ensinar valores necessários. Para a maioria das matrizes africanas, os idosos, os mais velhos, têm um legado na enciclopédia viva. Então, é hora da gente romper com o eurocentrismo e com o racismo, porque o racismo ameaça a todos, porque a escala de superioridade é colocada cada dia no capitalismo para acumular e nos explorar ilimitadamente. Vamos nós construir um outro modelo,
Não basta dizermos que somos antirracistas. Temos que construir um legado que seja um legado de humanização, em que não coloque no patamar alguns superiores e outros inferiores. E não basta você ver cenas de violência e de tortura dos negros e não fazer nada. O antirracismo reage. Reage para quê? Para garantir a vida e o direito para todos os humanos. Se a humanidade começou na África, ser antirracista é retomar a África de cada um e exigir que o conteúdo dela humanize nossa escola. Vamos exibir agora, gente, um depoimento da aluna Vitória Oliveira, da terceira série, né, que ela veiculou no Instagram, foi muito comentado e realmente é maravilhoso, né? Eu quero, portanto, aí ela me deu autorização para poder socializar e eu acho que é bem emblemático de tudo isso que a gente está discutindo, né, nesse dia de hoje. Porque é sufocante essa realidade encarar. Eles tentam que tentam mascarar, mas a quem vive e sente não se pode enganar. Homicídios culposos são feitos por aí, sem intenção de matar. Essa desculpa não cola mais aqui, porque a cor da pele é sempre um ponto similar, que insiste a se repetir. É preto, a cor, que com vermelho na paleta das notícias está frequentemente a se compor. É preto, a cor, do filho morto inocente dos pais que choram com dor. É preto, a cor, da mãe que fala com temor. Não use essa roupa e não corre na rua, por favor. É sempre preto a cor. A PM confunde, mas um preto é morto pelo supor. Por aqueles que deviam proteger a vida, mas quando essa vida é preta, não dão um devido valor. Não vamos esquecer. Pelo exército brasileiro, no carro de uma família preta, mais de 80 tiros foram dados. No final, menos uma vida, e eles só estavam enganados. Tem também Pedro Henrique, jovem morto no supermercado, que pelo segurança foi brutalmente asfixiado. Nos Estados Unidos isso se repete. George Floyd foi cruelmente assassinado. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Porque é sufocante essa realidade encarar. Eles tentam que tentam mascarar, mas a quem vive e sente não se pode enganar. Homicídios culposos são feitos por aí, sem intenção de matar. Essa desculpa não cola mais aqui, porque a cor da pele é sempre um ponto similar, que insiste a se repetir. É preto, a cor, que com vermelho na paleta das notícias está frequentemente a se compor. É preto, a cor, do filho morto inocente dos pais que choram com dor. É preto, a cor, da mãe que fala com temor. Não use essa roupa e não corre na rua, por favor. É sempre preto a cor. A PM confunde, mas um preto é morto pelo supor. Por aqueles que deviam proteger a vida, mas quando essa vida é preta, não dão um devido valor. Não vamos esquecer. Pelo exército brasileiro, no carro de uma família preta, mais de 80 tiros foram dados. No final, menos uma vida, e eles só estavam enganados. Tem também Pedro Henrique, jovem morto no supermercado, que pelo segurança foi brutalmente asfixiado. Nos Estados Unidos isso se repete. George Floyd foi cruelmente assassinado. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Porque é sufocante essa realidade encarar. Eles tentam que tentam mascarar, mas a quem vive... Vitória, se você quiser fazer a sua leitura, a leitura que você se propôs, fique à vontade. Bom dia. Na verdade, quem ia fazer a leitura era a Laura, mas eu me sinto muito honrada de poder ter voz aqui para esse assunto que eu acho muito importante e é uma honra, de verdade. Muito obrigada. Tá bom. E aqui, depois
Eu podia passar o Instagram da Vitória, porque ela tá com o vídeo completo, aí fica bem fácil de ver lá. Aí depois eu passo aqui no chat, aí eu vou só conferir direitinho para não digitar errado. Tá. O poema é: Hoje preto é gente. Eu carrego uma cor que carrega terror, que pode ser motivo de dor, simplesmente de por mais melanina se compor. Há uma herança histórica, não nego. Afinal, até 2 séculos atrás, não alma e o mundo era mais cego. Não iam ver o depois da vida, mas nela já viam o inferno. Às vezes tenho medo, porque na sociedade atual os demônios ainda enxergo. Hoje, preto é gente, só que de um jeito diferente. Não é tão inteligente, maior chance de ser carente. E se vem um na rua, mudam de calçada porque pode ser delinquente. Tem gente que acredita que racismo no Brasil não existe. É coisa da minha mente. Afinal, com tanta miscigenação, acredito que esqueceram que o branco era a cor da dominação. Por mais que o sangue derramado até hoje se assemelhe em todos na vermelha coloração. Hoje, preto é gente. O capitalismo traz a meritocracia e para alguns isso é convincente. Eles que lutem devem pensar conveniente. Só que se analisarmos os séculos de atraso que a escravidão nos trouxe, não me parece coerente. A desigualdade racial se estabeleceu na escola, no trabalho, na vida. Há uma desvantagem que permaneceu, um preconceito de raça que prevaleceu. Hoje, preto é gente. Mas será por que me sinto diferente? Tão menos atraente. O cabelo crespo e o marrom da pele no padrão de beleza ainda não se aparentam tão decente. Minha cor é viva e meu cabelo vibra, mas para eles não é suficiente. A insegurança na mulher negra é ainda mais frequente. Acredite que não são só os parâmetros de estética que geram receio na gente. Mas por que o feminicídio e o abandono entre nós é mais recorrente? Não dá para acreditar que é uma coincidência insistente. Nascer mulher, negra e pobre ainda é talvez uma das maiores faltas de sorte. Desprivilegiada de toda a sociedade, e isso exige ser forte. Não é que em lutar eu tanto me importe. Faz mais gerações que você possa contar que aprendi a me virar sem meu próprio suporte. Ainda assim, mulher ou homem, gente, se o fino tecido que cobre sua carne é mais escuro, você tem mais risco de morte. Simplesmente. Vitória Oliveira dos Santos Gaudêncio. Maravilhoso. Gente, vocês me desculpem, eu queria voltar, só socializar o finalzinho, porque eu que interrompi o vídeo da Vitória antes do término. E a Laura até falou que socializaria, são, na verdade, 2 minutos e 30. Eu acho que vale a pena a gente voltar e terminar de passar, porque realmente ficou magnífico. Eu não sei o que eu arrumei aqui. Eu vou tornar a compartilhar e peço a paciência mais alguns minutos aí de vocês, para a gente... para eu voltar a compartilhar e exibir o restante, porque foi uma falha técnica, né? Então, vamos lá, de novo. Eu não consigo respirar. Porque é sufocante essa realidade encarar. Eles tentam que tentam mascarar. Mas a quem vive e sente não se pode enganar. Homicídios culposos são feitos por aí, sem intenção de matar. Essa desculpa não cola mais aqui. Porque a cor da pele é sempre um ponto similar, que insiste a se repetir. É preto, a cor, que com vermelho na paleta das notícias está frequentemente a se compor. É preto, a cor, do filho morto inocente dos pais que choram com dor. É preto, a cor, da mãe que fala com temor. Não use essa roupa e não corre na rua, por favor. É sempre preto a cor. A PM confunde, mas um preto é morto pelo supor. Por aqueles que deviam proteger a vida, mas quando essa vida é preta, não dão um devido valor. Não vamos esquecer. Pelo exército brasileiro, no carro de uma família preta, mais de 80 tiros foram dados. No final, menos uma vida, e eles só estavam enganados. Tem também Pedro Henrique, jovem morto no supermercado, que pelo segurança foi brutalmente asfixiado. Nos Estados Unidos isso se repete. George Floyd foi cruelmente assassinado. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar.
porque é sufocante essa realidade de encarar. Eles tentam que tentam mascarar, mas a quem vive e sente não se pode enganar. Homicídios culposos são feitos por aí, sem intenção de matar. Essa desculpa não cola mais aqui, porque a cor da pele é sempre um ponto. Bem, parece que realmente eu tô com o vídeo, eu não tô conseguindo exibi-lo na totalidade, mas vale a pena, Laura, depois você disponibilizar para o pessoal, que realmente ficou muito sensacional. Bem, gente, eu acho que chegamos ao final da nossa live, né, da nossa aula. A gente gostaria muito de agradecer tanto a TT Avelar quanto a Ângela, né, em nome da escola, em nome de toda a comunidade escolar, essa oportunidade que vocês nos deram, né, de compartilhar com a gente todo esse conhecimento que nós acreditamos ser importantíssimos na formação dos nossos jovens, dos nossos alunos, muito porque a pedagogia inaciana, ela prima por essa máxima, né? A gente busca formar jovens competentes, conscientes, compassivos, né? E que estejam, de fato, prontos para ser para o outro, né? E não tem como ser para o outro se eu, de fato, não reconhecer que o outro existe. Então, eu acho que é um momento muito especial para a nossa escola. Eu fico realmente profundamente agradecida e eu sei que esse meu agradecimento é compartilhado pelos meus colegas e por toda a comunidade, né? Porque não tem pagamento que a gente possa fazer para vocês, a não ser dizer parabéns, né? Muito obrigado, e que vocês possam, em outras oportunidades, estarem conosco, né? Nos ajudando aí a formar cidadãos de fato, né? Não só profundamente capacitados academicamente, mas, sobretudo, humanos. É esse o nosso objetivo. Muito obrigada. Obrigada mesmo. E, com a palavra, algum colega que quiser também completar minha fala, esteja à vontade. Ô, Jaque, eu queria sugerir de todo mundo abrir o microfone e bater palma, se possível. Muito bom. Se quiser abrir a câmera também, serão muito bem-vindos. Palmas para a luta. A gente que agradece, tá, Jaqueline? Pode sempre solicitar da gente a hora que for necessário, se a gente puder estar dando a resposta para vocês. Eu quero fazer uma proposta para vocês. Como eu sou dessa área da exibição, do cineclube, eu acho que o cinema ele tem uma pegada muito bacana, né, do audiovisual, que é capaz de formar público, de transformar as pessoas. Quem sabe uma hora você quer conversar comigo, com um grupo de alunos que está mais afim, e de formar um cineclube aí no Loyola. Assim como o Simplo tem um cineclube, que tal vocês formarem? É tão simples a organização de um cineclube, tem as etapas certinhas. Aí, em Minas Gerais e Belo Horizonte fica tendo mais um cineclube dentro da educação. Eu vou deixar aqui no chat para vocês sobre o CNC, né? Eu já deixei lá em cima, mas estou deixando aqui de novo. Nesse segundo aqui, encontros de cinema, práticas de cinema, vai ser na educação junto com Portugal. Então, Portugal vai ver o que o Brasil tem de cinema dentro da educação. Inclusive, eu vou colocar isso como uma proposta, porque a gente trouxe o cinema e o debate para dentro de uma escola. Essas práticas são muito bacanas para nós que somos do CNC. A gente quer realmente tornar esse debate, todas as pautas, não só do racismo, mas todas as pautas, né? De alunos que sejam mais politizados, desde a educação infantil. Quem quiser participar, está lá no meu Facebook, é TT Avelar mesmo, pode me adicionar. Lá eu vou estar colocando, mas aqui tem esse segundo item aqui, Encontros de Cinema, PT, Práticas de Cinema. Vai ser na terça-feira, às 11 horas, às 11h30, né, Brasil, e lá é mais tarde, e a gente vai falar exatamente de cineclube e educação. E como que a gente, no Brasil, a gente tem muitas escolas, muitas da educação infantil até a faculdade. Inclusive, vocês vão conhecer a nossa pauta com a educação, que a gente trabalha desde os pequenos. Inclusive, vocês serão exemplo. O último
O último registro que eu vou fazer dessa nossa conversa, passando o vídeo aqui no Loyola. Ontem eu conversei com Portugal e eles falaram assim, e vocês estão exibindo? Eu falei assim, olha, lembrando bem, amanhã eu vou estar conversando com a escola, o Loyola, e nós vamos passar, eu e a Ângela vamos passar um filme produzido por nós mesmos e é uma atividade de apoio junto com o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade. Então, se você depois quiser, Jaqueline, conversar sobre a montagem de um cineclube, não tem nada de diferente, né? Basta ter um DVD na mão, ter uma vontade, né, de exibir e de debater depois. E convidar pessoas para fazer o debate, né? A gente já não sai, depois de uma sessão, da mesma forma como a gente chegou, né? A gente sai diferente. Com certeza. É essa a importância. Era uma demanda minha, eu já tinha feito até um projetinho no ano passado, cheguei a dialogar com a professora de artes para a gente tentar viabilizar sessões, né, de cinema no colégio, para abrir essa discussão. Eu acho que a sua contribuição vai ser extremamente relevante e eu vou te ligar para a gente conversar sobre isso, sim, inclusive engajando o pessoal do Grêmio Estudantil. Hoje, inclusive, bom falar, hoje é um dia importantíssimo, para além da presença das duas colaboradoras, duas educadoras que nos, né, acrescentaram demasia hoje, nós temos também hoje um dia importante, que hoje o dia está sendo o dia da eleição do Grêmio no Colégio Loyola, né? Então, todos aí que não votaram, né, façam a votação aí, é um momento importante e eu quero, assim que a chapa já estiver possada, eu vou chamá-los também para a gente se engajar nessa proposta, que eu acho que vai ser extremamente interessante. Com a parceria sua aí, vai ser tudo de bom. Ok? Pode contar comigo que a gente monta esse cineclube aí rapidão. E não é difícil, não é difícil. Não eu vou agradecer, tá? Nem preciso falar que é um prazer eu estar do lado da Terezinha, né? Que a gente já é meio agarradinha mesmo. Mas é um prazer estar aqui. Eu acho que também ver essa transformação, né? Várias escolas particulares, no século passado, o Loyola, Sacré-Cœur de Marie, não entravam negros. Então, ver como é que é importante a gente, no coletivo, fazer essas mudanças e vê-lo agora, né, com toda essa construção, né, parabenizar esses educadores, parabenizar essa mudança do projeto político-pedagógico e parabenizar esse produto que está sendo que vocês trouxeram desses alunos aí para a gente, né? Agradeço e espero que isso continue, né? Eu espero que, né, em português, introduza noções das línguas bantus que estão aqui. Espero que a matemática lembre da matemática africana, tanto egípcia. Então, eu espero que cada conteúdo que esteja aqui, a gente tenha pincelado uma gotinha dessa matriz tão importante para a nossa vida, que é a matriz africana, né? Então, eu acho que eu parabenizo e a gente, enquanto Movimento Negro Unificado, está aí disposto sempre para esse diálogo, tá? Para quem gosta de botânica, minha tese com meu nome completo, vocês conseguem baixar lá e ver essa relação da tradição africana na ecologia, e assim a gente vai. A gente tem um longo caminho pela frente, mas sempre junto a gente consegue caminhar mais, uma distância maior. Um vai apoiando ao outro, e a gente não vai parar, né? Porque a gente tem um sonho, e sonho não envelhece mesmo, então vamos lá. Tá, gente. Algum outro professor quer falar algo, gente? Ou então nós, Jaque, eu queria perguntar sobre os debates, vai ser remarcado? Nós vamos remarcar, tá? A gente achou que seria interessante, como foi conduzido o trabalho de hoje, seria uma perda, né? A gente não levar a discussão até onde foi, que foi excelente, e nós vamos, então, marcar para a semana que vem ou para outra esse debate, esses debates que nós faríamos, né? Mas a gente marca o dia certinho com vocês, ok? Gente, então é isso. Finalizamos, então, nossa palestra hoje, né? Esse debate que foi interessante e tenho certeza que vai gerar frutos muito importantes para a formação de todos nós. Um grande abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigada, Tetê e Ângela. Fiquem todos aí bem com Deus, que é importante. Um abraço a todos. Um abraço, muito obrigada. Tchau. Muito obrigado. Tchau, um abraço, gente. Obrigado.
Obrigada a Tchau, você. tchau. Muito obrigada, gente.